Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Alegria em revê-los. Aos presentes, o que nos acompanha em seus lares, através da Rede Amigo Espírita, através das redes sociais, do Facebook e também do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa reunião com uma prece. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao Divino Mestre de todas as horas, que possa acalmar o nosso coração, abrir a nossa mente, para que estejamos receptivos a todos os ensinamentos desta noite. Contamos, Mestre Jesus, com o amparo também nas outras salas, nas outras atividades durante a nossa reunião. Pedimos também que inspire o nosso irmão, que irá aqui explanar os ensinamentos da noite de hoje. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, e principalmente em nome de Jesus, vamos dar início a mais uma reunião. Que assim seja. Particularmente, eu estou muito feliz com a presença do nosso convidado, que viajou quase 200 quilômetros, né? De Bauru até Bilac. Ele que é um estudioso do comportamento humano e nos trará toda a sua bagagem ao longo da sua trajetória como escritor, como dirigente espírita, palestrante. E o Edgar também é autor do livro Permita que eu fale ao seu coração, que estará disponível no final da palestra, para quem assim desejar adquirir. Então, toda a renda é revertida ao SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E o tema escolhido da noite, o que te perturbas? Com a palavra, Edgar. A seara de luz é toda sua. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem e que Jesus nos abençoe a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite. O Vanderlei está me convidando desde 2019. Então vejam que ele é persistente, né? E eu peço desculpas por ter demorado tanto para vir nessa casa tão simpática, em corações tão receptivos, tão simpáticos também. Bem, apesar desses convites insistentes, ele acha que eu sou um palestrante. Tá? Então, não sei. Eu prefiro me considerar um conversador. Eu gosto muito mais de conversar do que ficar falando aqui sozinho uma hora, né? Então, por isso que ele disse que a palestra é interativa, porque é muito mais gostoso a gente converse sobre o que perturba vocês, o que aflige os seus corações. Então, não vamos fazer dessa noite uma terapia em grupo, né? Não vamos entrar em detalhes pessoais, com certeza. Mas eu gostaria de saber se alguém gostaria de colocar o que te perturba. Senão eu vou ter que falar o que me perturba para vocês. Eu falo também, não tem problema. Mas se vocês quiserem que a gente converse sobre algum tema, sobre alguma questão que perturba vocês, eu estou à disposição para a gente conversar. Alguém gostaria? Alguém tem coragem? Hein? Oi, tem alguém que quer falar? Pois não. A miséria humana, a miséria física das coisas materiais ou a miséria espiritual?
Quando a senhora diz miséria humana, entre em detalhes, exatamente que tipo de miséria que a senhora se refere? Que te perturba? Que Deus possa fazer o bem ou a pessoa? Ok. Só para que todo mundo saiba e ouça, a nossa amiga disse que quando ela ora, ela pede para que Deus ilumine as pessoas, para que essa pessoa possa fazer o bem, para que ela possa se sentir iluminada, né? E a senhora, eu imagino que a senhora entende que aí a miséria dessa pessoa está muito bem. O que a doutrina fala sobre esse assunto? Fala que cada um de nós está. Isso é muito importante. Porque se a gente não respeita, a gente não está fazendo caridade, não está sendo caridoso com essa pessoa. Isso é muito importante. Ah, a pessoa faz o mal, a pessoa é egoísta, a pessoa é muito orgulhosa. Esse é o degrau dela. É o que ela sabe fazer. Ah, a pessoa não me respeita, a pessoa me ofende, a pessoa não me dá valor. Esse é o degrau dela. E se a gente quiser ajudá-la, se a gente estiver já compreendendo, se a gente estiver já num outro degrau de quem gostaria que essa pessoa se iluminasse, como a senhora disse, é importante que a gente a respeite. Respeitar não é concordar com o que a pessoa faz. Isso é muito importante. Mas entender que o que a pessoa está fazendo é tudo que ela sabe fazer. Que não é porque ela lê o evangelho, não é porque ela ora para se diz cristão, que ela ora o Pai Nosso, que ela sabe fazer o bem. Diz o sábio que só sabe quem faz. Então, se eu ler um livro que me explica como construir essa parede, digamos que eu leia bastante esse livro, durante 10 anos eu leia todo mês esse livro. Ao final de 10 anos, lendo um livro de como construir uma parede, eu sei construir a parede? Não. Se eu construir, não fiquem perto, possivelmente vai cair na cabeça de alguém. Eu só vou saber fazer a parede depois de eu construir umas 3 ou 4 e errar nas 3 primeiras. Só sabe quem faz. Então, é muito importante que a gente compreenda a miséria espiritual de cada um de nós, inclusive a nossa. E isso, nessa compreensão, não nos deveria angustiar. A gente não deveria estar angustiado porque o outro não compreende o Cristo como a gente compreende. É o que ela consegue. A gente não devia estar angustiado porque uma criança de 4 anos não sabe ler. Essa pessoa, a criança de 4 anos que não sabe ler tem algum defeito? É inferior? Não, ela apenas não aprendeu. Só isso. E a gente respeita. O quanto que a criança de 4 anos sabe, não respeita? Por que a gente não respeita as crianças de 70 anos que não sabem perdoar? Por quê? Por que a gente se atém tanto à idade do corpo que nada tem a ver com a idade do ser? Por que não? Essa pessoa já tem 70 anos, já devia saber. Quem disse? Quem disse? É a idade da roupa física da pessoa, não é a idade do ser, do espírito. Então, são confusões que a gente faz e que nos fazem sofrer quando a gente não compreende, nos angustiam. Ai, queria tanto que meu filho compreendesse. Eu entendo.
o nosso desejo. Mas a gente precisa respeitar que, como diz, talvez, não sei, André Luiz ou Emmanuel, cada um de nós está na melhor reencarnação da sua existência inteira, da sua vida inteira. Nós estamos no melhor, no mais alto nível que nós já conseguimos chegar. E está tudo bem. Porque se a criança de 4 anos não tem defeito nenhum, nem é inferior porque não sabe ler, nós que não sabemos amar nem perdoar, também não temos nenhuma inferioridade, nenhum defeito, nenhum problema. Nós apenas estamos cada um no seu degrau. Faz sentido isso, gente? Então a gente já pode deixar de ter essa angústia. Pois não. Uma tristeza nos perturba. Uhum. Parabéns. Então, o que perturba o nosso amigo, o que ele deixa triste, é, conforme ele disse, a desvalorização da família, que ele entende, muitos casais se separando, cada um de um lado, os filhos no meio, e o seu entendimento de que a família é muito importante para a evolução e para a sociedade. De fato, a família, eu penso que a família, né, a união de duas pessoas para caminharem juntos, casamento, qualquer tipo de união, ela é uma faculdade. E os filhos é o curso mais avançado, né? E são extremamente importantes para todos nós. O que não quer dizer que os solteiros também não tenham suas faculdades. O que não quer dizer. Essa questão que o senhor coloca perturba muita gente, né? Mas eu fico pensando que Deus permite que tudo isso ocorra, né? Mas Deus permite. Se Ele não permitisse, não aconteceria. Tá certo isso? Não cai uma folha sem que o Pai o queira. Então, se tudo isso está acontecendo, deve ter um propósito. Se Ele permite que a gente faça essa aparente bagunça, né? Que podemos chamar de bagunça, está meio bagunçado, bagunçado conforme era antes, deve ter algum aprendizado para todos nós aí. O senhor não acha? Deve ter algum aprendizado? Ou Deus dá ponto sem nó? É possível? É possível que haja dor e sofrimento no futuro, mas independente da dor, ou junto com a dor e junto com o sofrimento, a gente precisa ter claro que tudo na nossa vida é aprendizado. Nós estamos numa escola. A grande pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é: o que eu posso aprender com isso que eu estou vivendo? O que eu posso aprender? Muita coisa. Essa é uma delas. Respeito é um dos aprendizados, né? O respeito à vontade do outro, né?
Mas o outro pode estar enganado. Ele tem direito de estar enganado, não tem? Nós temos direito de errar, gente. Podemos errar? Podemos? Que bom. Que bom que a gente pode errar. Por que a gente erra? Por que Deus permite que a gente erre? Para que a gente saiba acertar. Ué, pedagogicamente, talvez tenham professores aqui presentes. Quando o aluno erra, ele está mais longe ou mais perto de acertar? O que é melhor? Mais perto. O que é melhor? O aluno que nem tenta ou o que tenta e erra? O que tenta, porque o que não tenta jamais vai aprender. Jamais. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o filho pródigo da parábola, porque ele tentou. E o outro que ficou, talvez não. Não é? Para a gente refletir. Então, fique em paz, né? Que permite que a gente faça algumas bagunças, né? Vocês certamente, alguns de vocês, não todos, lembram que às vezes a gente criava os nossos filhos no chiqueirinho. Eu fui criado no chiqueirinho, vocês também? Alguns de vocês? Minha mãe tinha que trabalhar, tinha que limpar a casa, cuidar da casa, e filho pequeno ia ficar onde? Solto? Imagina, ia se estrepar inteiro. Tá certo? Põe no chiqueirinho. Vocês se lembram que dentro do chiqueirinho o filho podia fazer o que quisesse? Podia? Mas não podia sair do chiqueirinho, né? Então, os nossos pais permitiam que a gente fizesse qualquer bagunça ali dentro. E nenhuma bagunça fora. Será que Deus também não faz alguns cercadinhos e deixa a gente bagunçar para aprender a andar, aprender a pensar, aprender a sentir, aprender a dar valor? Será? Eu acho que sim. Eu tenho certeza, convicção que Deus não dá ponto sem nó. Se Ele deixou, é útil. Ah, mas a pessoa vai sofrer. Ótimo. Vai aprender. Da mesma forma que muitas vezes os pais deixam a criança cair um tombinho para aprender a andar. Porque não dá para aprender a andar sem cair. Não dá. A criança que tem medo de cair passa muito tempo engatinhando. Vocês já perceberam isso? Os que são mais atrevidos e não têm problema de cair, andam muito rápido. Então, essa liberdade é necessária. E a liberdade pressupõe que a gente experimente, que a gente tente por ali, não dá certo, tenta por lá, não dá certo. E eu penso que talvez no assunto família, a gente esteja experimentando novos formatos, né? Para verificar o que a gente está aprendendo, o que vai aprender. Isso talvez seja sinal de que a gente está um pouquinho maior, porque quanto mais a gente cresce, mais Deus solta a corda, né? Para a gente experimentar. Fique em paz. Vamos confiar. Não, tem alguém no comando, é alguém bastante sábio, não é? O assunto está ótimo, estou adorando as perturbações de vocês, né? Mais alguém que está perturbado com alguma coisa? Duvido que sejam só esses dois. Duvido. Ciclos da vida. Entre em detalhes. O que você quer dizer? Muito bem. Então você pergunta sobre os ciclos, né? Vocês já perceberam que tudo na vida encarnado tem começo, meio e fim? Hoje é 22? 21? 22? Segundo dia de um novo ciclo chamado inverno. Então fechou o ciclo outono, abriu o inverno. É assim. Tudo nasce, cresce e acaba. Tudo. A gente precisa aprender a viver o acaba. A gente não gosta do acaba, né? Ninguém gosta, é uma coisa tão estranha. Tudo à nossa volta acaba e a gente não quer que acabe. A gente é muito estranho, vocês já perceberam?
Imagina que a infância jamais acabasse. Imagine que a semente jamais acabasse. Não ia ter fruto. Ninguém ia comer goiaba, melancia, morango, porque ia ficar tudo na semente. Ninguém ia estar aqui, ia ter tudo na creche, sem ninguém para cuidar, porque ninguém ia crescer. Mas quem ia cuidar do chiqueirinho? Não tinha adulto. Todo mundo ficou criança, não fechou o ciclo. A gente ia. Que estação do ano que ia ficar? Para sempre. Ia ser só inverno ou só verão. Que chatice. Tudo na vida encarnada, eu vou colocar assim, tudo nesse nosso nível espiritual tem começo, meio e fim. Só o amor que não tem começo, meio e fim. Só o Pai que não tem começo, meio e fim. Aliás, ele não tem começo, nem tem fim. Só tem meio, porque ele é eterno. Né? A gente precisa estar bem com os ciclos. Não brigar com eles, porque eles vão acontecer, queiremos nós ou não. Nós vamos desencarnar? Vamos. Por quê? Porque precisa. Ia ser uma chatice viver 300 anos. Ninguém ia aguentar. Sabe por que não ia aguentar? Vocês conhecem alguma criança amargurada? Vocês devem conhecer crianças tristes, certo? Existem crianças tristes. Mas conhece alguma amargurada? Não conheço. Mas conhece adultos amargurados? Quase todos. Imagina, então, e o que é a amargura? É a não compreensão profunda dos acontecimentos da vida da pessoa, que ela vai guardando essa amargura, vai criando uma camada lá no fundo, e essa camada vai crescendo conforme a idade. E aí, tudo, e eu não estou generalizando, né? Muitos não são assim, mas a maioria somos assim, e tudo fica amargo. Aí nada tem gosto bom, nem o prato que a pessoa mais gosta. Até o pudim de leite condensado fica ruim. Ou não fica tão gostoso. Por quê? Porque a gente começou a acumular amarguras. Por isso a gente precisa desencarnar urgente. Porque o desencarnar e o nascer de novo zera a conta. Sabe? Você recomeça. A gente precisa recomeçar. Ninguém aguenta amargurar tanto tempo. Nós precisamos encerrar os ciclos. Os casamentos, por exemplo, que duram 50 anos, eles não são feitos, os relacionamentos de forma geral, os longos, eles não são feitos de um ciclo só. Eles são feitos de vários ciclos que conseguiram fechar-se e abrir. Os que não, o que houve rompimento, não abriram. Porque todo relacionamento é em crise, certo? Dizem que é de 7 anos. É um bom número, 6, 7, 8. Sempre tem crise nesse período, né? E veja, se prepare, vai ter crise. O importante é, fecha, renova e abre de novo. Abre de outro jeito. Por quê? Porque o amor do começo muda. Nossa, eu não amo do mesmo jeito. Ótimo, porque você significa que você está indo para frente. Até os rios vão para frente, né? Então, é importante. Nós não somos pedra que não sai do lugar. Até as pedras evoluem. Demora muito, mas evoluem. Nós também. Nós mais rápido, felizmente. Né? Então, os ciclos fazem parte. Tudo na natureza está nos dizendo sobre os ciclos. Nós sofremos porque a gente resiste. Sofremos. Boa parte do nosso sofrimento é porque a gente não quer que o ciclo acabe e não quer que o outro comece. Boa parte. Não tem nada a ver com karma, não. Não tem nada a ver com ação e reação. Não tem nada a ver com provas passadas, não. É revolta atual mesmo. Me fugiu a palavra. É empacamento atual mesmo, sabe? Quando você empaca. Né? Daqui não sai. Ah, sai. A vida tem meios de nos tirar do lugar. Eu acho melhor a gente não esperar a vida agir. Porque quando ela age, geralmente a gente chora. Então, talvez a gente queira, consiga se deixar levar pela correnteza da vida.
sem grandes sofrimentos, sem ficar agarrando-se em qualquer lugar para não, eu não vou. Vai. Vai. É que nem a criança que não quer ir para a escola. Ela vai para a escola? Vai. Nem que seja chorando, mas vai. Entendeu? Por quê? Porque tem que ir, é importante. Ela não entende. Lamento. Problema dela. Depois ela entende. Quando ela tiver 30 anos, ela vai entender. Vai me agradecer, não é assim? Geralmente. Antes dos 30, às vezes eles não entendem nada. A gente não entende nada. Então, os ciclos fazem parte da sabedoria da vida e nós precisamos compreender que eles são fundamentais. Fundamentais. Quanto mais a gente se deixar ir no fluxo, menos a gente chora. Mais a gente aproveita a viagem. Porque a paisagem é ótima. Você decide. Ok? Falei os aspectos que você queria? Muito bem. O que mais, gente? O que te perturba? Oi. Do quê? Medo do quê? Dá para falar uma semana sobre esses assuntos. Eu estou pensando aqui, o que eu vou falar? Porque dá para falar uma semana. Eu acho que devia ser proibido ter expectativa. Mas não dá para proibir. Porque a expectativa sempre é injusta. A gente começa a namorar e fala assim, agora você me faça feliz. É assim que a gente fala, né? Se vira. A gente não fala, mas é isso que a gente espera. Começou errado. Começou errado. Expectativa, gente, expectativa. A expectativa é sinal de que a gente não entendeu. E quem tem expectativa sempre vai se frustrar. Sempre. Então, quando a gente tem medo de decepcionar, é um medo que não tem solução. Porque a gente vai decepcionar. Sabe por quê? Porque a gente não tem controle da expectativa do outro. Às vezes, a gente nem sabe que o outro tem uma expectativa. E se você perguntar, a pessoa não vai saber dizer. Tipo assim, mas eu esperava que você fizesse isso. Esperava porque quis. Ponto final. Mas eu esperava que você conseguisse. Esperou errado. Quem mandou esperar? Ué. Eu esperava que você me fizesse feliz. Filho, eu não sei nem me fazer feliz, vou fazer você. Vocês percebem que é muito injusto ter expectativa. É muito injusto. A expectativa fala de mim, não fala do outro. A expectativa fala, talvez, de uma necessidade que eu tenho e que eu estou terceirizando. Então, eu acho que devia ser proibido ter expectativa. Mas Deus não proibiu, então a gente pode. Mas eu acho que devia ser proibido. Eu tento me proibir de ter expectativa, porque eu posso me proibir. Nem sempre consigo. Mas eu tento ficar de olho. Sabe por quê? Você convive 5 anos com uma pessoa. Você tem que conhecer um pouquinho a pessoa, não tem? Um pouquinho. Você tem que conhecer que ela é ciumenta, por exemplo. Que ela gosta de controlar as coisas, por exemplo. Ou que ela é uma pessoa, como que diz? Distraída, que não presta atenção em nada. Tem gente assim, né? Não presta atenção em nada. Né? Que não está nem aí com nada. Ou é uma pessoa folgada. Enfim, tem todo tipo de pessoa. Por que você não viu isso? Por que você espera
que a pessoa folgada faça tudo o que você quer que faça. Por quê? Por que a pessoa faria? Se ela é uma folgada e ela não consegue ser de outro jeito. Por quê? Porque você quis. Então aguenta. A outra pessoa não tem nada a ver com as suas expectativas. Faz sentido, gente? Primeiro que a gente não conta, geralmente, para o outro, qual é a minha expectativa. Não conta. Se você não conta, como que a pessoa vai saber? A gente ainda acredita que os outros têm bola de cristal. É impressionante. Não sei quem inventou isso. Não, outra pessoa tem bola de cristal. Ah, mas eu pensei. Quando a conversa começa assim, eu pensei que, aguarde que você tem um problema. Depois disso, você tem uma encrenca para resolver. Ah, mas eu pensei que. Pensou errado. Pensou errado. Ah, mas eu esperava. Esperava porque quis. Eu não tenho nada a ver com isso. E a gente não pode pegar a expectativa e achar que a gente devia correspondê-la. Esse é o X da questão, não é? Por isso que eu comecei dizendo que a expectativa é problema da pessoa que a tem. O meu problema é ser eu mesmo, que eu não dou conta direito. O meu problema é descobrir como ser feliz, como me educar, como educar o meu sentimento. Esse é o meu problema. Aliás, o problema geral de todo mundo. Nós não temos que lidar com as expectativas do outro. Que pena. Às vezes a gente até fica triste pelo outro ter uma expectativa. Lamento. Não sou eu que vai atender a sua expectativa. E talvez ninguém atenda. Porque existem expectativas inatingíveis. Chama o Cristo, só ele. Tem pessoas que querem alguém do lado que seja perfeito. Eu gostaria que Deus desse uma pessoa perfeita para essa pessoa. Sabe por quê? Porque não vai aguentar 2 dias. Porque ninguém aguenta alguém perfeito. Só o Chico para aguentar o Emmanuel, gente. Só o Chico, o Emmanuel. Olha o nível de exigência do Emmanuel. Alguém aguenta o Emmanuel? Não, você ia mandar ele passear logo. Tá certo? Porque, né? Então, a gente precisa respeitar. Olha só, apesar de eu estar falando que é um erro ter expectativa, a gente precisa respeitar a expectativa. Respeitar é dar o direito do outro, direito à expectativa. Nós temos direito. Ah, você não correspondeu. Nem tentei. Nem tentei. Porque eu não vivo para corresponder. Eu não devo viver para corresponder às expectativas dos outros. Tem alguma coisa no Evangelho que fala que a gente tem que corresponder às expectativas do outro? Não tem? Então não precisa fazer. Simples assim. Ah, eu tenho que amar o outro. Ah, isso está no Evangelho. Eu tenho que ajudar o outro, apoiar o outro. Sim, só que a gente precisa entender o que é isso. O que é ajudar, o que é amar, o que é apoiar. Mas isso é conversa para outra semana. Então, primeira coisa, a gente precisa entender por que a gente quer corresponder às expectativas do outro. Aí tem uma questão importante. Por que eu quero que o outro esteja bem comigo? Por que eu quero que o outro... Por que eu quero fazer o que o outro quer que eu faça? Porque eu penso que preciso dele. Porque eu, muitas vezes, não me sinto amado por mim mesmo. Então, penso que preciso do amor do outro. Penso que preciso que o outro esteja comigo. Penso, hein? Eu estou colocando aí uma dúvida, tá? Então, dá para perceber? Na verdade, eu acredito nisso.
E eu acho que é um aprendizado que, quando o outro fica comigo, porque eu faço tudo o que ele quer, eu continuo infeliz. Porque não é isso que traz felicidade. Entende o que eu digo? Você falou sobre expectativa, falou o que mais? Eu esqueci até. Medo do quê? Medo de decepcionar. Pode decepcionar à vontade. O problema dele. Você tem que lidar com a expectativa sobre nós. Porque ele sabe exatamente do que a gente é capaz. Que vergonha? Não tenha. Não tenha. Ó, o abacate verde tem defeito? O abacate verde tem algum defeito? O abacate verde tem algum defeito, gente? Não? E a pessoa verde tem algum defeito? A pessoa verde é a pessoa que não evoluiu ainda, vamos pensar. Nós temos algum defeito, nós somos tudo verde, né? Nós temos algum defeito? Eu estou comparando com o abacate. Se o abacate que é verde não tem nenhum defeito, por que eu vou ter? Ah, mas eu não sei perdoar, não sei amar. Claro, você está verde ainda. O abacate não é doce, não dá para verde, não dá para comer, é duro. Se você comer, acho que até dá congestão. Não coma o verde, bem verduro. Se ele não tem defeito, se a natureza está dizendo que eu devo, que ele é doce só quando ele amadurecer, que ele é bom, que ele é útil só quando ele amadurecer, e eu? Por que eu vou exigir qualidades de mim que eu só vou ter quando eu estiver maduro? Por quê? Não é injusto? Nós estamos sendo corretos conosco? A gente está respeitando o nosso processo? O nosso nível? Não. Quando a gente se sente envergonhado, já que você usou essa palavra, envergonhado por ser o que é, a gente não está se amando, nem se respeitando. Eu não estou dizendo que você tem que gostar do egoísmo e do orgulho que existe em você. Não goste. Mas não se envergonhe por tê-lo. Porque a gente já foi bem pior, inclusive. O pai não nos envergonha, não se envergonha dos filhos que tem. O pai não se envergonhou de Hitler. Não se envergonhou. Ele não ama incondicionalmente, gente? Quem que ele ama mais, Hitler ou Jesus? Os dois igual. Ele deve se preocupar mais com Hitler, com certeza. Com Jesus ele não se preocupa mais. Que nem a gente, que aquele filho que está encaminhado, você não se preocupa. Com aquele que está encrencado, você se preocupa dia e noite. Não sei se Deus faz a mesma coisa. Mas, numa brincadeira, ele ama identicamente os dois. Ele não tem vergonha do Hitler. Sim, claro. Vai buscar a ovelha desgarrada, a perdida. E isso faz parte da grandeza do amor do Pai. Então, eu tenho um bom exercício para essa situação da gente se sentir envergonhado. É um exercício difícil de fazer. Vou propor aqui. A última vez que eu disse isso, falaram que eu falei que eu devia ser excomungado. Isso na casa espírita, foi divertido. Vamos para o quarto, sozinho, sozinha. Né? Se coloque em prece. Imagine-se diante de Jesus. E diga assim para Jesus: Jesus, eu sou bom. Eu sou uma boa pessoa. Se vocês conseguirem, no escuro do quarto, só você e ele, falar isso para ele, coisa que ele já sabe, nenhuma novidade, né? Vocês superaram grandes coisas e começaram, talvez, a se respeitar. Difícil esse exercício, gente? Então façam.
E eu insisto, hein? Ele já sabe, ele vai falar nenhuma novidade. Me conte uma novidade. Então, você está falando de decepção, não é para pode decepcionar, tudo bem. A gente tem que saber por que a gente se incomoda com isso. Esse é um grande exercício. E medo do que mais, você falou? Do quê? Ela falou que a gente não tem não ser capaz? Se não poder o quê? Eu entendo. Olha, a gente precisa saber quem a gente é. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante. Quem nós somos? E veja, isso que eu vou falar precisa. O que eu vou falar não vai adiantar muito, não vai resolver, mas é um começo. A gente precisa pensar, vocês precisam, eu também, nós precisamos pensar no que eu vou dizer para saber se faz sentido, se é lógico, se é útil. E depois se tudo isso for verdade, a gente precisa pensar muitos dias nisso e interiorizar, trazer isso para dentro de si como uma verdade, a ponto de a gente ter convicção. Ok? Então, dizem por aí que a gente é filho de Deus, certo? A gente acredita nisso? Às vezes, né? Às vezes, nem às vezes, às vezes nem às vezes a gente acredita. O que significa ser filho de Deus? A gente precisa entender. Deus é o ser supremo, é o infinito em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é positivo, tudo que é poder. Nós somos filhos dele. Nós nascemos dele, a imagem e semelhança. Não na forma, evidentemente, porque ele nem forma tem, mas nas características íntimas, na essência, nós temos partículas divinas dentro de nós. Não se amar é uma ofensa ao Pai. Ofensa no bom sentido, né? Ninguém vai ficar deprimido por causa disso. Mas é a gente não reconhecendo o Deus dentro de nós, a parte dele dentro de nós. Se filho de peixe, peixe é, nós temos algo divino dentro de nós. Faz sentido, gente? Deus é perfeito, certo? Alguém tem alguma questão sobre isso? Não? Muito bem. Alguém perfeito conseguiria fazer algo imperfeitamente? Conseguiria? Não, né? Então, tem alguém imperfeito aqui? Não. Não tem. Tem pessoas em desenvolvimento. Somos nós. Tem pessoas que não descobriram aonde está a sua perfeição, que estão construindo, desenvolvendo, melhor dizendo, essa semente. Por isso que a doutrina fala que nós somos perfectíveis. E é por isso que Jesus disse: sede, trabalhe para ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Ele está falando para a gente evoluir, para a gente seguir, porque ao viver, nós vamos aprender a ser perfeitos. Só com isso, eu te afirmo, você é capaz. Todos nós somos. Nós somos capazes de aprender a sermos perfeitos. Ah, vai demorar. Isso é irrelevante. Não importa. Nós temos tempo. Todo o tempo. Então, o tempo é algo que a gente não deve se preocupar. E nós temos condições especialíssimas. Olha, nós somos infinitamente amados. E nós somos infinitamente amados por um ser infinitamente bom, poderoso, presente. Isso significa que ele não vai deixar que nada
de importante nos falte. Que todos nós teremos as melhores condições, a melhor escola, o melhor exercício, os melhores professores, em todas as épocas da nossa vida. Então, se nós temos o amor divino, se nós temos a melhor escola que existe, se dentro de nós tem a mais completa capacidade de aprendizado, e se nós temos tempo, o que nos falta? Alguém se arrisca? Oi? Exato. Falta vontade. Por isso que me chama a atenção de uma forma poderosa a resposta da pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Onde Kardec, que é um perguntador fantástico, pergunta para os espíritos mais ou menos assim: com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, a gente consegue superar todas as questões? A resposta é claríssima. Sim. Ponto. Basta que vocês tenham vontade. Só isso. Ele piora a resposta, mas eu vou deixar para vocês lerem. Porque a resposta, quando eu li a primeira vez, me deixou até deprimido. Tá? Depois eu me recuperei. Porque ele fala assim: e vocês precisam se esforçar bem pouco. Eu falei assim: quem escreveu isso nunca encarnou, não é possível. Né? Ele fala assim, ele piora, ele fala pior que eu. Ele fala que basta esforços insignificantes. Eu falei, não entendi. Né? Leiam 20 vezes. Mas ele é categórico. Sim, nós estamos evoluindo. O problema é que o nosso orgulho quer que a gente seja perfeito hoje. O problema é que o nosso orgulho nos faz sofrer quando a gente pisa na bola, quando a gente erra, quando a gente decepciona alguém. Então, o problema não é a decepção, não é a velocidade, não é o nosso erro, é o nosso orgulho. Quando a gente dá uns tapas na cara do orgulho e tenta ser um pouco humilde e aceita que nós vamos errar e está tudo bem, que nós não somos menos amados por errarmos. Ah, mas se eu errar, a pessoa me abandonar, problema dela, não meu. Ah, mas eu vou sentir falta. Ok. Continua sentindo falta. Mas tenho certeza que você sobreviverá. Absoluta. Porque essa é uma dependência falsa. Uma dependência que nós temos o hábito, infelizmente, de criar. A gente acha que a gente precisa de determinadas coisas. Por isso que a vida nos tira. Para que a gente descubra que a gente não precisa. Do que a gente precisa? Do que está no Evangelho. Só que a gente inventa outras necessidades e sofremos com elas, até aprender a deixar essas necessidades irem embora. Por isso que os ciclos têm que fechar. De uma forma cada vez menos material. Que o amor que a gente está com dentro do nosso coração. E quando isso acontecer, ela nunca mais vai embora. Não importa onde ela esteja. É assim que a gente vai amar um dia. Jesus nos ama. E todos nós estamos dentro do coração dele. Por isso que ele não está nem aí quando a gente o ignora. Ele não está nem aí.
por a gente ter passado milênios sem conhecê-lo. Ele não está nem aí quando a gente faz tudo diferente do que ele pede. Porque a gente já mora, pelo grande amor que ele tem por nós, dentro dele. E ele está por conta disso, e nós estamos por conta disso, completamente conectados a ele. Porque o amor é essa ligação permanente. Oi. Pode falar. Eu te amo como filha. Fale. Tá certo? É bom, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, seja claro. Fraterno. Sim, sim. Isso, a gente tem que ser claro na vida. Eu gosto de dizer que o óbvio tem que ser dito. Não pode deixar muitas coisas no ar. Seja claro. Eu amo como uma filha. Eu amo como uma irmã. Seja claro. Porque nós temos uma grande dificuldade de comunicação. As palavras são úteis, mas perigosas. Elas significam muitas coisas. E uma palavra para mim significa outra coisa para o Senhor. Então a gente precisa traduzir, trocar em miúdos, dar exemplo. Por isso que Jesus, tão sábio como sempre, falou histórias, falou parábolas. Porque a parábola tem o poder de se adaptar ao entendimento de cada um. E cada um entende conforme consegue entender. Por isso que elas são eternas e a gente deve estudá-las sempre, porque cada vez a gente vai entender alguma coisa nova. Oi. É uma boa perturbação essa. A gente precisa. Uma das grandes dificuldades que todos nós temos é encontrar o equilíbrio, né? Aonde está o caminho do meio, né? Para que a gente não tenha um excesso de preocupação ou um excesso de irresponsabilidade. Né? A gente tem medo de, eu vou deixar a coisa andar, nossa, sou um irresponsável, eu vou me preocupar com tudo, eu sou um ansioso. Então a gente precisa experimentar, não os extremos, diminui um pouco aqui, aumenta um pouco aqui. O que eu posso falar para o Lúcio e para todos é o seguinte, nós sempre temos condições de dar conta do que a vida nos propõe. Sempre. E o que é que a vida espera? Que você aprenda alguma coisa. Eu vou aprender tudo numa vez só? Não, não vai. Por isso que a gente vive experiências que às vezes se repetem. Por quê? Porque você não aprendeu tudo e não dá para aprender tudo. A gente precisa respeitar o nosso ritmo. Gente, a goiabeira demora um tempo para dar goiaba. A mangueira demora outro tempo. O alface nasce rapidinho. Tem fruta que é uma vez por ano. A gente não respeita isso. Por que nós não vamos respeitar o nosso ritmo de produção? Então, cada um de nós, precisamos estar atento a jamais parar. Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente não tentar. Olha lá a parábola dos talentos. Lembra? Entregou 10 para um, 5 para um e 1 para outro. Todos os outros fizeram alguma coisa. O do 1 enterrou e disse assim para o Senhor: por medo, enterrei o seu talento. Está aqui de volta. Mau servo, disse o Senhor. Por que é mau servo? Porque ele não tentou.
Eu tenho certeza que se ele tivesse tentado investido esse talento, esse dinheiro, e perdido, e ficado devendo 10, o Senhor ia lá pagar a conta e falar, muito bem, você tentou. Certeza. Por quê? Porque é impossível evoluir sem fazer nada. Não dá, gente. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Por quê? Porque só se evolui com esforço. Por isso que a vida, quando você para e empaca, a vida joga você para cima e espera cair. Quando a gente se esborracha, a gente resolve fazer alguma coisa. Vocês já perceberam? Então, assim, eu insisto, não fica muito tempo no mesmo lugar. Não deixa... sabe o burro empacado? O que o burro... Já andaram de carroça? O burro empaca. O que você faz? Chacoalha a correia lá, faz um barulho, vê se ele anda. Quando ele não anda, você faz o quê? Estala o chicote. Primeiro você estala o chicote no ar, para ver se assusta. Se não adianta nada, você estala o chicote no lombo. Geralmente os burros empacados andam. Porque a dor... Por que a dor faz parte da nossa vida? Porque não resta outra opção. Nós somos muito duros, muito revoltados, a gente faz muito drama. Porque a dor, ela não é necessária, a princípio, como conceito. Mas ela se faz necessária porque a gente é muito empacado. A gente quer do nosso jeito. E do nosso jeito não é bom. Porque nós somos a criança de 4 anos que quer continuar brincando ao invés de ir para a escola. Não é? Não queremos continuar brincando de viver do nosso jeito? E a gente sabe viver, gente? Não. Da mesma forma que a criança de 4 anos não sabe tomar conta da própria vida. Por isso que está no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Eu tenho um amigo que ele ora de um jeito fantástico. Ele fala assim, Deus, não faça a minha vontade. Ele foi mais claro, eu achei. Faça só a sua. E me ajude a entender. Achei tão legal. Não faça a minha vontade. Espero que ele seja verdadeiro, não esteja só enrolando. Porque é muito difícil. Se a gente não desejar mais, nós não mais sofreremos. Isso, inclusive, quem diz isso é o budismo. O budismo diz que o sofrimento nasce do desejo. E eu não estou falando de desejo de tomar sorvete, de desejo sexual, desejo de que as coisas sejam como a gente quer. A gente não entende nada, gente, sobre bem viver. Quem entende é o Evangelho. É o Pai. Então, a gente precisa se respeitar, se amar. Ah, Lúcio, você pode dar conta? Pode. Vai dar conta? Não sei. Faça o que você entende ser o seu melhor. Isso basta. Mas seja honesto com você. Que o seu melhor seja de verdade, sem enrolação, o seu melhor. Porque a vida sabe. Acabou o tempo. Hã? Estão pensando? Mas, ó, é para pensar o resto da vida, viu? Aliás, eu torço para que ninguém durma hoje. Porque esses assuntos são ótimos assuntos, são assuntos que vale a pena ter insônia. E não as bobagens que fazem com que a gente tenha insônia. E estes assuntos valem a pena não dormir. E tomara que ninguém durma hoje. Por estes assuntos, é claro. O meu livro, o que tem o meu livro? O meu livro está à disposição para quem quiser. Ponto. Tá bom? Gente, muito obrigado. Qual o meu interesse nessa conversa? Que a gente comece a pensar que é possível pensar diferente. Que muitas vezes a gente fica aprisionado numa forma de pensar. E isso dificulta
o nosso entendimento sobre o que está acontecendo. Os livros, as obras básicas, o Evangelho têm as respostas, só que a gente às vezes não consegue entender o que ele quer dizer sobre o meu problema. Mas a resposta está lá. Por isso que Jesus diz que a gente precisa ter olhos de ver. Por isso que a gente precisa parar e pensar. O que está escrito aqui? Eu acredito no que está escrito aqui? Que sentido para mim? O que isso quer dizer na minha vida? A gente precisa ter esse tipo de reflexão e não ficar lendo. A gente precisa extrair a essência do que está escrito. Porque tudo já foi dito. Tudo. Tem uma mensagem, só para encerrar, que o Bezerra escreveu pelo Divaldo num congresso, acho que 2000 e qualquer coisa. É uma mensagem belíssima, mas o trecho que me chamou a atenção é o seguinte, ele diz assim: não busquei novas diretrizes, porque já tendes, a gente já tem, no perdão, no amor, o perdão. Olha que dica. Não, a gente faz pergunta para a espiritualidade, pergunta Deus, faz 1000 perguntas. E eu acho que ele não responde porque ele falou assim, já respondi. Está no Evangelho. Está no Cristo. Então, a gente precisa voltar lá. É possível dizer, ninguém me perguntou sobre o perdão hoje, que se a gente perdoar tudo, a gente vai ser mais feliz. Lembrando que perdoar não é concordar com o erro, mas é se ver liberto da situação. Não busquei novas diretrizes, porque já tens no perdão o amor. Então, significando que nós já temos à disposição tudo o que a gente precisa. E a gente precisa insistir na busca dessa compreensão, porque quem procura vai encontrar. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e não fazer uma palestra, que seria bem mais chato. Muito obrigado por permitir que a gente reflita sobre isso, porque isso me ajudou muito também. Que Jesus nos abençoe. Falei que eu não consegui fazer a minha pergunta, vai ficar para a próxima vez que o Vanderlei o trouxer aqui. Nós vamos hoje fazer a nossa vibração e junto o passe coletivo, devido a palestra de hoje ser tão importante, então deixamos o tempo para que o Edgar pudesse esclarecer as dúvidas para todo mundo. Então, eu convido a todos a fechar os olhos e vamos doar de nós tudo aquilo que desejamos para nós mesmos, aos outros, juntando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, a toda a espiritualidade amiga do Seara de Luz, que nos acompanha nesta noite, os amigos espirituais que acompanham o nosso irmão palestrante, que estão unidos a nós nesta vibração da noite. E assim, vibrar, Senhor, para que haja muita paz, paz em nós mesmos, paz ao nosso coração, em nossas atitudes, no nosso larzinho, que haja mais passividade quando direcionarmos uma palavra a outra pessoa, que ela seja delicada, com respeito, que essa paz que possamos desenvolver em nossos lares, ela possa se espalhar pela sociedade e assim pelo mundo, chegando àqueles países que hoje estão em guerra. Então, que essa doce paz
que nós somos construtores dela, possa chegar lá na Rússia, na Ucrânia, naqueles líderes que ainda não entenderam o que é a paz. Que nesta noite possamos vibrar alegria, fé, esperança aos desesperançados que andam pelo léu na rua, que andam pensando em suicídio. Que uma faísca do amor de Deus, de Jesus, possa abrandar-lhes esse desespero e assim mudarem o pensamento e lutarem por viver. Vibremos pelos doentes dos hospitais, carinho e afeto aos velhinhos do asilo, dos asilos. Que haja uma mão segura, amiga, aqueles que estão em desespero e desamparado têm em sua mesa. O bálsamo, as inseguranças, que nos faça forte, Pai, o bastante a buscar em Ti, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nos Teus ensinamentos possamos assim sabermos lidar com as situações de nossa existência e evoluirmos com o esforço de cada dia de enfrentarmos as lutas, as dificuldades, as adversidades do caminho. E assim, que todos nesta noite se posicionem com o coração aberto, desejoso de receber o passe, que as mãos amigas da espiritualidade seja estendida sobre cada um de nós, emanando do alto as vibrações de luz, de paz, de sabedoria, de equilíbrio, de ternura, de afeto, de carinho e de amor. Que abraçando Jesus nesta noite, entreguemos a Ele todas as nossas dificuldades, para que com Ele possamos caminhar seguros, confiantes, altivos, com fé e esperança em dias melhores. Que a paz de Jesus envolva todos e que essa doce paz siga-nos até os nossos lares conosco e que ela seja distribuída e partilhada para os convívios do nosso lar, do nosso trabalho, onde quer que estejamos durante toda a semana. Que Jesus, o divino amigo de todas as horas, nos envolva com seu amor, com a sua paz e com a sua luz. Que assim seja. Gratidão ao nosso irmão pelas palavras, pelo ensinamento. E eu o convido a estar aqui na frente para fazer a entrega dos livros, né? Que agora a gente tem um sorteio de livros.